Deus não tem compromisso com gente que não se organiza. Deus não tem compromisso com gente indisciplinada. Deus não tem compromisso com gente desorganizada. É interessante que quando Paulo fala com Timóteo, preparando-o como líder, ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e ele usa a figura do lavrador. Tanto o soldado como o atleta, como o lavrador, nos fala de disciplina, nos fala de dedicação, nos fala de muito trabalho, nos fala de planejamento, nos fala de alvo a ser alcançado. Preste atenção. José era um homem extraordinário que marcou o seu tempo, marcou a sua história. De escravo, foi promovido a governador, não só porque interpretava sonhos, não. Ele era competente administrativamente falando. Agora, toda esposa quer ter ao seu lado um marido que foi um bom filho ou que seja um bom filho. Toda esposa quer ter ao seu lado um homem que tem mente expandida, pele grossa e coração mole. Toda esposa quer ter ao seu lado um homem que seja visionário, sonhador. Toda esposa quer ter ao seu lado um homem que seja bom na administração. Agora, toda esposa quer ter ao seu lado um homem como José, que foi testado, foi tentado nas 3 áreas mais sensíveis da vida de um macho. José foi testado na área do dinheiro. Potifar era próspero e tudo o que tinha colocou nas mãos de José por uma única razão. Ele viu em José integridade para ser fiel com aquilo que não era dele. Segundo, José foi testado em uma outra área muito sensível na vida de qualquer macho. A esposa de José, a esposa de Potifar, se apaixonou por José. A Bíblia diz que José, ele era bonito, de porte e de aparência. Sabe como eu imagino José? José, ele era esbelto, cabelo bem cuidado, olhos azuis, não tinha barriga, cheiroso, educado, gentil. Sabe como eu imagino José? O cara que abre a porta do carro para a esposa entrar. O cara que puxa a cadeira para a esposa sentar. Não é por acaso que em qualquer ambiente que José chegasse, ele caía na graça das pessoas. Ele chegou na casa de Potifar, caiu na graça de todos. Ele chegou na prisão, caiu na graça de todos. Um cara que não gritava para falar. Olhe para cá, maridos. Quantos maridos estão aqui? Levante a mão assim, por favor. É um perigo quando a tua mulher começa a ver em algum José o que ela não consegue enxergar em você. É um perigo quando a mulher começa a olhar em algum José a educação que não vem em você, a gentileza que não vem em você, a simpatia que não vem em você, o cavalheirismo que não vem em você. Aí ela começa a olhar assim para
algum José e diz: ah, esse Zezinho me abraçando. O que a tua esposa está vendo em alguns homens que não consegue enxergar em você? Você é cavalheiro? Você é gentil? Você é romântico? Você é amigo? Você é companheiro? Você valoriza a tua mulher? Um dia uma mulher deixou um bilhete para o marido ler logo pela manhã, antes de sair. Se você tratasse os seus amigos como você me trata e trata os nossos filhos, você teria amigo ainda? Se eu perguntasse para as tuas filhas, quem tem filha aqui? Levante a mão, filha, levante a mão. Se eu perguntasse para a tua filha, você gostaria de ter um marido igual o teu pai é para a tua mãe, o que elas diriam? Um dia eu fiz uma pergunta dessa publicamente para algumas meninas que ficaram de pé. Eu perguntei: vocês gostariam de ter um marido igual o seu pai é para sua mãe? 4 gritou: não! Alguns estudiosos dizem que Potifar era eunuco. Se é verdade que Potifar era eunuco, ele não chegava junto. Ele não subia na palmeira. Eu nunca, escute homens, eu nunca fui tão procurado por mulheres pedindo ajuda, porque eu trabalho com isso, ajudando casais. Eu nunca fui tão procurado por mulheres pedindo ajuda, porque os maridos estão com preguiça sexual. Agora, na verdade, a ausência sexual dos homens tem a ver com um problema chamado pornografia e vício em masturbação. É assustador o número de homens adoecendo na alma a cada dia por causa da dependência da pornografia e da masturbação. E homens que se tornam dependentes da pornografia e da masturbação sofrem com um vício que é igual ao da cocaína. Porque um viciado em cocaína, na verdade, ele é viciado em dopamina, que é o mesmo hormônio produzido pela pornografia e a masturbação. Só que preste atenção, isso é tão danoso, porque os estudiosos dizem que 1 hora, um homem vendo pornografia por 1 hora, ele recebe mais estímulo no seu cérebro do que os nossos avós receberam a vida inteira. Eu acredito que essa é uma noite de libertação. Eu acredito que esta é uma noite do despertar da consciência. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz e templo do Espírito Santo. Eu quero crer que Deus quer soprar sobre nós o vento do Espírito, trazendo um avivamento que nos liberte daquilo que está
prejudicando nossa relação com Deus, nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o cônjuge, com a esposa e consequentemente com os nossos filhos. Quantos creem que esta é uma noite de libertação? Levante a mão e diga amém. José era um homem íntegro. José era um pai que deixou um legado para os seus filhos. José deixou um legado para Manassés e para Efraim. Ele ensinou aos filhos que os vencedores são treinados na escola do sofrimento. Ele ensinou aos filhos que é possível vencer na terra das impossibilidades. Por isso ele coloca o nome de Efraim: Deus me fez prosperar. José ensinou aos filhos que perdoar é proteger o coração do veneno, do ódio e da vingança. Por isso que ele coloca o nome de Manassés. José ensinou aos filhos que vale a pena andar no caminho da integridade. José ensinou aos filhos que Deus é soberano e nunca perde o controle. José ensinou aos filhos que a bênção de Deus é o que faz toda a diferença na vida do homem. Vamos ficar de pé. Eu ouvi um testemunho que eu nunca mais me esqueci depois que eu ouvi esse testemunho. Diz que uma família se desviou e foi embora da igreja. O pastor, sentindo falta da família, foi visitar. Chegou na frente da casa, bateu palma. A irmã, muito arredia, atendeu o pastor lá da varanda. Fala, pastor. O pastor disse: vim visitar vocês. Ela, muito arredia, indiferente. Nós sabemos o endereço da igreja. Quando a gente quiser voltar, a gente volta. Fechou a porta. O pastor foi para casa chateado, orou ao Senhor. Depois de um tempo ele voltou. A irmã agora abriu a janelinha da porta. Ei, pastor, fala. Vim visitar vocês, vocês precisam voltar. Pastor, eu já falei que quando a gente quiser voltar, nós sabemos o endereço da igreja. Plaf. Pastor voltou para casa e ele foi orar. Deus, eu desisto. Eu não volto mais lá. Não merecem. Ingratos. Quando ele estava orando, dizendo, eu desisto, ele ouve a voz de Deus. Volta lá, pela última vez. E diga a ela a palavra que eu coloco no teu coração, na tua boca. E deu a ele uma instrução. Ele disse, se é assim, eu volto. Ele foi, depois de um tempo. A irmã saiu na janelinha, ele disse, irmã, eu prometo. Ó, irmã, eu prometo, é a última vez. Irmã, eu prometo, é a última vez. Dá para a senhora vir aqui? É a última vez, irmã. Ela veio, bufando. Fala, pastor. Amanhã, antes de acender o fogo para fazer o café, diga, misericórdia. Passe bem. Foi embora. Ela não entendeu nada, mas ela entrou em casa com aquilo. Misericórdia. 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 Ela foi tomar banho e aquilo. Misericórdia. Ela olhava no espelho e aquela voz. Misericórdia. Ela disse, vou ficar louca. Misericórdia. Ela dormiu com aquilo. Misericórdia. Ela acordou ouvindo a voz, misericórdia, misericórdia, meu Deus, vou ficar louca, escovou o dente, aquilo, misericórdia, naquela época era fósforo, ela pegou o fósforo e aquilo, misericórdia, antes de acender o fogo, diga misericórdia, ela disse, eu vou falar, eu vou ficar louca, eu vou falar essa palavra, e ela começou, misericórdia, misericórdia, misericórdia.
O fósforo caiu no chão e ela, misericórdia. Ela esqueceu de acender o fogo e agora o que saía da boca era misericórdia e lágrimas rolavam pelo rosto e ela, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O marido entrou na cozinha e disse: que história é essa, mulher de misericórdia? Misericórdia, misericórdia. Agora era dois, um olhava para o outro e dizia misericórdia. E chorando, dizendo misericórdia, 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 misericórdia. Entrou uma filha: papai e mamãe, vocês ficaram malucos com essa história de misericórdia? Agora era três: misericórdia, misericórdia. E as lágrimas rolando: misericórdia, misericórdia. Não conseguiam falar outra palavra: misericórdia. Entrou o filho: que história é essa de misericórdia? Misericórdia. Agora era quatro: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Entrou o outro filho e foi falar misericórdia e começou também misericórdia. Daqui a pouco toda a família estava abraçada, ajoelhada no chão, com o rosto no chão e dizendo misericórdia, Deus, misericórdia. De repente o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e a glória do Senhor se manifestou naquela casa, e naquela noite todos voltaram para Jesus, todos voltaram para a igreja, agora cheios do Espírito Santo, inflamados pelo Espírito Santo. Eu sinto a misericórdia de Deus sobre nós nesta noite.